este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Aliás, ó, os demonstrativos, eles podem ser antecedidos por ponto e vírgula, eles podem ser antecedidos por vírgula, eles podem ser antecedidos até por ponto final, certo? Faça o exercício que está na sua tela. Vamos à correção. As normas gramaticais seriam respeitadas se a vírgula após atuais fosse substituída por um ponto e vírgula ou por um ponto. Neste caso, com inicial maiúsculo e isso. Então eu posso colocar ponto e vírgula antes do demonstrativo? Posso. Posso colocar ponto final? Posso. Se eu colocar um ponto final, terei letra maiúscula no isso? É claro. Certo é o gabarito. Parabéns, se você marcou certo, acertou. Vamos agora, ainda nesse parêntese sobre os casos de vírgula, abordar os dois pontos, que também inevitavelmente andam aparecendo no meio dos casos de vírgula. Vamos aqui entender os usos de dois pontos. 4 usos. Primeiro, quando houver citação. Assim diz o Senhor, amai-vos uns aos outros. Quando eu fizer uma citação direta, copiar de alguém, uma transcrição, eu vou usar 2 pontos. Beleza. Quando eu tiver uma enumeração, decidiram-se 2 viagens, a Portugal e a Salvador. Então, os 2 pontos introduzem termos de uma enumeração. É o segundo caso de 2 pontos. Terceiro caso de 2 pontos. Explicação, complementação ou conclusão. O Brasil ficou aliviado, 2 pontos. A inflação está sob controle. Quarto e último caso de 2 pontos. Nas orações apositivas, aquelas que funcionam como aposto. Quero isto, que a paz reine. Muito bem. Faça o exercício que está aqui, ó. Chegam a uma mesma conclusão. 2 pontos. Elevar o país ao nível do século. Ponto. Aí sim. Certo. Muito bem. Então, ó, eliminar o travessão e colocar 2 pontos. Falso é o gabarito. Tem várias ideias, não posso fazer isso. É essa regrinha aqui, ó, para retomar. Quero isto, que a paz reine. Uma só ideia, eu vou usar 2 pontos. Quero isto, que a paz reine, pois há muitas guerras. 2 ideias, vou ter de usar o travessão elucidativo. Liberais e cientificistas, diante da realidade brasileira do século XIX, chegam a uma mesma conclusão: elevar o país ao nível do século, isto é, a tarefa urgente é realizar a atualização histórica. A banca pede para suprimir a vírgula após a tarefa urgente, porque a ela se segue imediatamente o predicado. Certo é o gabarito. Então, ó, das 3 primeiras, a terceira é a primeira certa. A primeira e a segunda estavam erradas. Aqui está certo, ó. A tarefa urgente é realizar a atualização. Quem é realizar a tarefa urgente? Eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, aqui eu tenho de retirar esta vírgula. Quarta, eliminar a vírgula que antecede o gerúndio acrescentando, dado que a oração seguinte já está devidamente virgulada. Eu vou tentar usar o macete. Trata-se da modernização reflexa, baseada na suposição de que, introduzindo certos modelos estrangeiros, a escola brasileira aproximar-se-á cada vez mais dos sistemas de ensino mais adiantados. Então, repare, a gente conseguiu suprimir a oração iniciada pelo gerúndio acrescentando. Certo. Se dá para suprimir, é porque as vírgulas que antecedem e a finalizam estão certas. Se elas estão certas, eu não posso arrancar só a que antecede. Então, errado o gabarito da 4ª situação, da 4ª modificação proposta. Entendido isso, a banca pergunta, para deixar o texto corretamente pontuado, letra C, apenas a modificação 3 é necessária. Se você marcou a letra C nesse exercício caprichado, gostoso de resolver da ESAF, parabéns, acertou o exercício. Faça agora o exercício 76. Fácil, né, minha gente? E a razão disso é muito simples. 2 pontos. São as pessoas raivosas que mudam o mundo. Olha aqui, ó. São e mudam. Tem 2 verbos. Mas é uma ideia só. Esse são é ligação, ó. As pessoas raivosas mudam o mundo. Aqui eu posso colocar 2 pontos e letra minúscula. Vamos ver o que a banca está perguntando. O CESP. Depois da palavra simples, no lugar de ponto, cabem, sem que se percam as ideias do texto, os 2 pontos, fazendo-se a devida adaptação da letra maiúscula em são para minúscula. Certo é o gabarito. Se você marcou certo, parabéns! Vamos ao 14º caso de vírgula.
expressões explicativas, retificativas, continuativas, conclusivas ou enfáticas. Vou lhe pedir para ler comigo aí na tela, para que você comece a memorizar essas expressões que sempre serão virguladas. Vamos juntos! Além disso, aliás, a propósito, a saber, assim, com efeito, digo, em suma, enfim, isto é, isto sim. Nas datas e nos endereços, nós temos o quê? Vírgula obrigatória. Então, ó, Brasília, 25 de julho de 2002. Beleza. Praia Grande, São Paulo, 5 de janeiro de 2000. Beleza? Ó, o nome da cidade é isolado por vírgula nas datas. Tá vendo como que o professor faz para não esquecer data de casamento? Aí não tem como dizer, homem não decora a data. Coloca no slide, você nunca mais esquece, se você também for professor. Se for aluno, arruma um jeito de escrever isso aí que você nunca mais esquece. Para as mulheres é importante que você saiba as datas, né? Para nós também é importante na realidade. Vamos deixar de machismo. Rua Diamante, número 19. Região dos Lagos. Aqui, ó, para separar o nome aqui, o endereço, Rua Diamante, vírgula. SQN 305, vírgula. Bloco C, vírgula. HIGS 907. Me diga, por que aqui eu não tenho vírgula da sigla para o número e aqui eu tenho? Se eu tenho que colocar vírgula em nome de lugar nas datas e endereços. Porque aqui esse Q significa quadra. E 305 é o número da quadra. Quando o número posterior à sigla estiver embutido nela, não posso ter vírgula, só depois. Agora, HIGS. Nenhum elemento desta sigla indica a quadra 907. Esse endereço de Brasília, né, as pessoas confundem. Então tá aqui, ó. Como 907 não está com a letra Q de quadra ali na sigla embutido, vírgula obrigatória. Tudo bem? Vamos juntos. Regra de terra cap ficar impedida. Quem que vai ficar impedida? A terra cap é o sujeito. Não existe sujeito preposicionado. Então, se eu juntar a contração da, eu terei sujeito preposicionado. E aí eu vou ter um erro, certo? Então, uma coisa é não poder juntar. Então, aqui eu sou obrigado. É o raro caso em que a gente desmembra a contração. Quando o sucedente à contração é o sujeito do verbo que vem depois. Certo? Então, como é a terra cap que vai ficar impedida, a terra cap é o sujeito. E se eu tenho aqui, ó, do D para o A, uma vírgula, essa vírgula está errada. Porque uma coisa é você separar a contração, porque ela vai ser o sujeito, e não pode ter sujeito preposicionado. Agora, outra coisa é você enfiar uma vírgula no meio da contração. Aí está errado. Então, errada essa vírgula. Aliás, erradas todas as vírgulas que aparecerem fora que não estejam de acordo com a letra A, porque se a letra A está certa e os textos são iguais de todas, basta que você adeque a letra A. Mas eu acho que é importante o professor comentar. Impedida de proceder, está na ordem direta, arranca essa vírgula. Beleza. Aqui, ó, compra e venda, ponto final, decorrente de decisão judicial. Não, como aqui tem uma vírgula, você transformou em aposto, pode colocar uma vírgula no lugar desse ponto. Ou apenas tirar o ponto. E aí você deixa apenas como adjunto. Certo? Muito bem, deixa eu ver se tem mais erro. Outro ponto aqui, ó. Proposta ponto de compra. Tira esse ponto daqui. Erros da letra C. Mesmo erro aqui, ó. D a terra cap, arranca essa vírgula. Proceder ao recebimento, ó. Tá na ordem direta. Arranca essa vírgula. Preço ofertado ou da entrada inicial e ou de lavar. De lavrar. Repare, o ou está repetido. Mas o e está repetido? Não. Então eu não posso ter a vírgula. A menos que eu tivesse ou, e, ou. Eu teria de ter a repetição para justificar essa vírgula aqui e aqui. Então arranque essa vírgula daí. Beleza, neste edital, ó, é um advérbio de lugar curto, pode ter vírgula optativa. Agora olha aqui o erro, ó. Será atualizado. Antes do será tem uma vírgula. Quem que será atualizado? O valor do imóvel. Eu posso separar o sujeito do predicado por vírgula? Nem que a vaca tussa, ligando as orações. Beleza. Porém, funciona como conjunção adversativa. Se ela é adversativa, vírgula obrigatória antes, facultativa depois. Certo? Estudou, portanto foi bem na prova. Certo?
Estou dando uma ideia de conclusão, conjunção conclusiva. Vírgula obrigatória antes, facultativa depois. Eu quero retomar esta regra. Quanta gente acha que logo, portanto, contudo, entretanto, vem entre vírgulas obrigatoriamente? Não! A regra é clara, ó a gramática normativa. Vírgula obrigatória antes, optativa depois. Porque senão lá no concurso a gente pergunta, pode-se retirar a vírgula após a conjunção sem causar prejuízo quanto à correção gramatical. Aí você gravou na cabeça que é entre vírgulas, vai marcar errado. E o gabarito é verdadeiro. Então, conjunção adversativa ou conclusiva tem a vírgula antes dela, dessa conjunção obrigatória, a vírgula depois dela, optativa. Sabe por que a gente confunde essa daqui? Por conta desse caso aqui, ó, regra 24. Conjunções que não iniciam orações. Olha aqui, ó, estudou, foi, porém, mal na prova. Estudou, foi, portanto, bem na prova. Me diga, qual é a função da conjunção? A conjunção, Jonas, serve para ligar orações, certo? Se a conjunção serve para ligar orações, essas daqui estão ligando as orações? Olha o verbo da segunda oração aqui. Elas não estão ligando as orações. O verbo da segunda oração está aqui antes delas. Então essa conjunção está deslocada. Se a conjunção não estiver desempenhando o papel dela, que é de ligar as orações, aí ela virá entre vírgulas obrigatoriamente, independente da sua classificação. Aí você vê que essa aqui é obrigatória, vira entre vírgulas, porque ela não está no lugar dela, ligando as orações. Aí você pensa, então portanto e porém entre vírgulas. Não, só neste contexto. Não adianta você entender a língua solta, tem que aplicá-la ao contexto. Não adianta você entender a língua solta, tem que aplicá-la ao contexto. Por isso esse curso se chama Gramática Aplicada ao Texto. Vamos à correção provinha do TRT. Observe aí o slide na sua tela. Costumamos olhar pouco para fora do Brasil, quando tentamos compreender o que estamos vivendo. Faz muito que a distância entre os países desapareceu no plano objetivo. Continuamos, porém, vivendo isolados do mundo, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então mais ainda. Mesmo quando é bem informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. É pena, pois estar mais informado sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que nos entendamos como país. Vamos ao exercício. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se empregar o artigo o no lugar de como. Vamos ao texto. É pena, pois estar mais informado sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que nos entendamos como país. Não dá para trocar por o. Se fosse assim, a que nós entendamos o país. Tudo bem, mas ele não está mandando trocar o oblíquo no nos pelo reto nós. Então mantém esse pronome oblíquo aqui. Isso, já que mantém a que nos entendamos enquanto país, como país. Não dá para trocar por o. Se você marcou errado, tá de parabéns, acertou o exercício 32.